Nesse vídeo, vamos abordar a teoria relacionada ao que verificamos na parte experimental. Para começarmos o vídeo, é bom enfatizar alguns conceitos explicados pelo Victor anteriormente. A espectrometria que foi abordada no laboratório é a espectrometria de emissão óptica. A espectrometria de emissão é uma técnica analítica utilizada para identificar e quantificar os elementos presentes em uma amostra com base na análise da radiação eletromagnética emitida por eles. A análise por espectrometria de emissão é baseada no princípio de que cada elemento químico possui uma assinatura espectral única, que é a distribuição característica das frequências ou comprimentos de onda da radiação eletromagnética emitida quando os átomos desse elemento são excitados energicamente. A técnica mais comum na espectrometria de emissão é a espectrometria de emissão óptica, na qual a radiação eletromagnética emitida pelos átomos excitados é dispersa em diferentes comprimentos de onda e é analisada usando um espectrômetro. Os espectrômetros podem ser baseados em diferentes princípios, como grade de difração, prisma ou interferômetro, dependendo da faixa de comprimento de onda analisada. Após a dispersão da radiação, os diferentes comprimentos de onda são detectados e registrados em um espectro de emissão, que é uma representação gráfica da intensidade da radiação em função do comprimento de onda. O espectro de emissão obtido é comparado a banco de dados de espectros conhecidos para identificar os elementos presentes na amostra. Vamos falar um pouco sobre fóton e sua emissão. O fóton é uma partícula sem massa que se propaga em forma de onda eletromagnética, caracterizada pela sua frequência e comprimento de onda. Essas duas propriedades estão relacionadas pela chamada equação de Planck-Einstein, onde a energia é igual a constante, onde E é igual a F, e E é a energia do fóton, H é a constante de Planck e F é a frequência. A energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência. Fótons com maior frequência têm maior energia eletromagnética, enquanto fótons com menor frequência têm menor energia eletromagnética. Quando interagem com a matéria, os fótons podem ser absorvidos, refletidos, refratados ou dispersados, dependendo das propriedades do material. Essas interações são a base de técnicas como a espectrometria mencionada anteriormente, que utiliza a absorção ou emissão de fótons para obter informações sobre a composição e estrutura da matéria. Em resumo, um fóton é uma partícula elementar de energia que constitui a radiação eletromagnética. Ele é desprovido de massa, possui características de partícula e onda, e sua energia está relacionada com sua frequência. Um fóton é emitido quando um átomo, molécula ou outra partícula excitada volta a um estado de menor energia. A emissão de fótons está relacionada à interação das partículas com a energia eletromagnética. Existem várias maneiras pelas quais um fóton pode ser emitido, dependendo do contexto físico em que ocorre. Um exemplo comum de emissão de fótons ocorre quando um elétron em um átomo é excitado para o nível de energia mais alto. Essa excitação pode ocorrer por meio de absorção de um fóton de energia suficiente, colisão com outra partícula carregada ou por outros processos. O elétron excitado, no entanto, não permanece nesse estado excitado indefinitivamente. Ele retorna ao seu estado de energia mais baixo, liberando energia excessiva na forma de um fóton. No laboratório, para averiguarmos a espectrometria, fizemos um experimento com uma lâmpada de gás mercúrio. Nesse experimento, colocamos um prisma entre as duas lunetas do espectrômetro e posicionamos a lâmpada de gás de mercúrio rente à segunda luneta, de modo que sua lente seja uma fenda. O prisma é posicionado com uma de suas faces em direção à luneta móvel, que rotaciona em torno do prisma, e uma outra face em direção à luneta fixa.
A partir da escala de Vernier, localizada na base da luneta móvel, podemos verificar os ângulos de difração do prisma e, a partir daí, encontrar a composição das cores da luz da lâmpada de mercúrio. Agora vamos determinar o ângulo de abertura azão do prisma, indicado na figura, pela medida do ângulo azinho entre as reflexões do feixe colimado nas duas faces do prisma. O ângulo azinho pode ser definido através do ângulo Bzinho e Czinho. Como trata-se de um prisma triangular, vimos que no laboratório azinho é igual a 120 graus. Através da fórmula descrita no slide, temos que azão é 60 graus. Podemos girar a luneta da base móvel e encontrar o ângulo de desvio mínimo dos espectros das cores emitidos pela lâmpada de mercúrio. Verificamos o ângulo experimentalmente com o auxílio da escala de Vernier do espectrômetro. Com os valores dos ângulos de desvios mínimos das cores e com o valor de azão do prisma, podemos encontrar o índice de refração pela fórmula descrita no slide. Nessa outra parte do experimento, colocamos uma rede de difração entre as duas nuletas do espectrômetro e posicionamos a lâmpada de gás mercúrio rente à segunda nuleta, de modo que sua lente seja uma fenda. Com a escala de Vernier do espectrômetro, podemos verificar os ângulos de desvio das cores. Primeiro, fixamos um ângulo de referência. Esse ângulo de referência escolhido foi o ângulo em que observamos a lâmpada de mercúrio através da luneta. A partir daí, movimentamos a luneta móvel e encontramos os ângulos de desvios em relação ao ângulo de referência das cores emitida pela lâmpada de mercúrio. Com a informação dada de que o comprimento de onda da luz verde é 546,1 nanômetros, sabendo o ângulo de desvio do verde através de medições experimentais e adotando o primeiro máximo de onda, ou seja, n igual a 1, conseguimos calcular a constante da rede de difração pela fórmula descrita no slide. Utilizando o mesmo raciocínio do slide anterior, mas agora sabendo o valor da rede de difração, calculamos os valores dos comprimentos de ondas das cores roxo e amarelo. Com o comprimento de onda, calculamos a energia do fóton associada a cada cor utilizando a fórmula descrita no slide. E é isso, obrigado.